Bom, pessoal, então agora dando continuidade ao nosso curso de AVR. Nesse capítulo eu vou mostrar para vocês um periférico que é muito utilizado em projetos eletrônicos, tá? Que é o Timer Counter Zero. O microcontrolador, o AVR, no caso aí, nós estamos utilizando o Atmega 16, ele possui três Timer Counter, três periféricos de temporização e contagem. Nesse capítulo eu vou mostrar para vocês os recursos e a configuração do Timer Counter Zero, ou Zero, né? Primeiro, qual é a função que ele tem, que ele pode estar assumindo? Ele pode estar assumindo a função de temporizar ou mesmo de contar eventos. Então ele pode ser um temporizador ou um contador, como o próprio nome dele mostra aqui, tá? Bom, no caso de temporizar, eu posso usar uma fonte de clock, né, que é o sinal que vai incrementar ou vai decrementar esse temporizador. Essa fonte de clock pode ser o próprio clock interno do processador, o clock que foi configurado através daqueles fusíveis no momento da gravação do teu microcontrolador, né, nos fuse bits, ou bits de configuração do microcontrolador, né? No meu caso aqui, se a gente olhar aqui a nossa placa, né? Nossa placa que nós estamos trabalhando com ela aqui para fazer a parte de teste, né? Dos nossos códigos, a gente pode observar aqui, onde eu estou mostrando para vocês, que a gente tem aqui um cristal. Então esse cristal é de 8 MHz e ele que está sendo utilizado como fonte de clock para o meu microcontrolador. Então essa fonte de clock de 8 MHz, ela pode ser usada para temporizar ou para injetar os sinais, os pulsos que vão para o Timer Counter Zero, tá? Também eu posso utilizar um pino externo, tá? Então no caso aqui é o pino T0, né? Se por exemplo a minha placa, o meu projeto disponibiliza alguma outra fonte de clock, né? Seja por um CI externo, seja por um outro microcontrolador, eu posso também estar utilizando um pino externo para injetar os pulsos no meu Timer Counter Zero, tá? E também ele pode estar sendo utilizado como, nesse caso, né, como um contador de eventos. Então imagina que eu tenho que pressionar, sei lá, botões, ou então vem um encoder que gera pulso e eu preciso contar esses pulsos aí no meu Timer Counter. Então eu posso utilizar esse registrador, esse periférico como contagem e contar através do pino T0 os pulsos que vêm de algum transdutor, de algum periférico, né, ou de algum componente externo à minha placa, ok? Outra coisa, uma vez que nós utilizamos o Timer Counter, ele pode facilitar a programação de eventos, tá? Uma vez que eu posso temporizar ou ter ações, ter processos que são executados em tempos certos. Então esses tempos podem ser dados através do Timer Counter. Então, toda vez que ocorre então um estouro do meu Timer Counter, eu posso executar uma tarefa que está pendente, tá? Isso seria a base, por exemplo, de um RTOS, ok? E eu também, utilizando o Timer Counter, eu libero os processos que estão dentro de um loop principal. Pessoal, nós sabemos que toda a programação, né, você tem a parte de configuração do teu microcontrolador e depois você entra num loop infinito, né? E nesse loop infinito você coloca processos, né? Você coloca ações que o teu microcontrolador vai executar. Se você colocar ações que demorem muito tempo de processamento, o microcontrolador, o processo, né, o processamento do microcontrolador ficará preso durante aquele tempo que aquele processo demora para ser executado, tá? E isso muitas vezes pode comprometer, né, a performance do teu programa, tá? Imagina que você esteja utilizando dentro do teu loop principal, você esteja utilizando uma rotina que verifica se
se pressionou alguma tecla de um teclado matricial, tá? Ou então se está vendo alguma informação uma informação da porta serial. Só que você quer que esse evento, né, ele ocorra, entendeu? Ele tenha uma resposta muito rápida, né? Vamos imaginar que você tenha colocado então aí um delay, uma função de delay que demore aí aproximadamente 1 ou 2 segundos, tá? Então o usuário da tua máquina, se pressionar um botão, né, esse botão pode ser que não seja identificado, porque existe uma rotina que antecede, né, a leitura da tecla, que pode ser a do timer, que pode ser a do delay. Então ele vai ficar preso lá um tempo, 1 segundo, 2 segundos, e após executar essa função de delay, ele vai verificar se essa tecla foi pressionada. Então, a tecla pressionada pode demorar 100 milissegundos, então ele pode não detectar a tecla pressionada, e isso vai dar ao usuário, né, uma falsa impressão que existe uma falha, um mau contato, de repente, na tecla. Ok? Então, para isso, pessoal, a gente vai usar um processo diferente, né, um processo que utiliza um periférico que vai gerar um timer, né, pode ser de repente 1 segundo, 2 segundos, mas que está rodando em paralelo com os processos que estão dentro do loop principal. Bom, a característica do timer counter, né, 0 é que ele é um contador simples de 8 bits, então ele parte de 0 e pode chegar a um valor máximo de 255, tá? Ocorrendo um estouro na virada, né, de 255 para 0. Ele também trabalha com auto-reload ou auto-recarga, tá? Você pode estar jogando um valor inicial para ele, toda vez que ocorre um estouro, né, ele automaticamente recarrega aquele valor que você colocou, o valor de início dele. Ele pode ser usado como um gerador de frequência, ele pode ser utilizado também como um contador externo, uma vez que eu utilizo o pino T0, né, como por exemplo uma entrada de clock. Ele possui um prescaler de 10 bits, tá? Então veja bem, ele é um contador de 8 bits, mas ele tem um prescaler de 10 bits, tá? O que é o prescaler? Ele vai dividir o clock interno. No caso do prescaler, ele é utilizado somente para a fonte de clock interna, quer dizer, quando eu utilizo a fonte do meu microcontrolador, não quando eu utilizo o evento externo, né, o clock externo. E ele também pode ser utilizado para gerar a interrupção de estouro do timer. Toda vez que ocorre um overflow do meu timer, quando ocorre uma virada do valor 255 para 0, né, se eu configurar o meu registrador de forma adequada, ele pode gerar uma interrupção então de estouro ou mesmo de comparação, tá? Esse assunto de comparação ele será abordado num outro capítulo do nosso curso de AVR. Aqui, pessoal, nesse segundo slide a gente tem uma visão geral do hardware do timer 0, tá? Onde encontra-se o valor N, a letra N, vocês podem substituir pelo valor 0, ok? Então, pessoal, é isso aí, ó. Então nós temos aqui o registrador, né, a visão geral do hardware, tá? Essa visão a gente pode observar que nós temos aqui um barramento de dados, tá? Esse barramento de dados, como o meu microcontrolador ele é de 8 bits, nós temos que lembrar que esse barramento de dados ele é de 8 bits, ok? E é um barramento bidirecional. O que significa isso? É que eu posso estar lendo e escrevendo, né, nesse barramento de dados. Veja que eu tenho aqui, ó, logo no início, aqui no topo do meu diagrama de blocos, eu tenho um registrador TCCR0, tá? Esse é o registrador de contagem, tá? Veja que ele tem aqui, ele está conectado diretamente ao meu barramento de dados. Eu posso tanto jogar, né, escrever um valor nele, como eu posso também ler um valor dele, tá?
E eu tenho aqui esse valor, então é o valor que ele é jogado, e depois, uma vez que ele é colocado aqui, ele vai para a unidade de controle lógico, tá? E eu tenho basicamente aqui o meu timer counter propriamente dito, tá? Que é o TCNT0. Esse cara aqui, ó, o TCCR0, ele é um registrador de configuração do timer 0. A gente vai estar falando dele mais para frente, tá? Quando eu estiver falando aqui dos registradores, a configuração dos registradores. Então, aqui, ó, embaixo nós temos o timer counter propriamente dito, que é o registrador de contagem, tá? Ele também pode ser lido ou escrito, tá? E ele pode receber aqui no caso três ações, tá? Uma ação de contagem, que são os pulsos que vão vir para ele, tá? Uma ação de limpeza, que eu posso zerar o timer counter, e uma direção. Essa direção, ela vai indicar se o teu timer counter ele vai ser incrementado ou decrementado, tá? De acordo com os pulsos que vão vir aqui em count. Aqui, pessoal, nós temos embaixo, ó, um outro recurso que é chamado de comparação, tá? A gente vai estar vendo esse assunto mais para frente, né? Porém, eu só vou adiantar aqui para vocês. Então, o valor que tiver aqui no timer counter 0, ele pode ser comparado com um valor que é o valor do OCR0, e caso esse valor ele seja igual, ele pode gerar então aqui ou ele gera uma interrupção, tá? Ou ele pode gerar aqui uma interrupção, ou ele pode gerar um pulso, né, na saída do microcontrolador, tá? Que aí a gente utiliza aqui um recurso, né, do microcontrolador, que é a geração de forma de onda, tá? Aqui também, ó, dependendo do valor que eu tenho no meu contador, se ele for igual a 0, ele vai gerar um evento chamado bottom, tá? Se ele for o valor máximo, que é 8 bits, né, 0xFF, ele pode gerar então aqui um valor top, ou veja que eu tenho aqui um MUX, né? Ou ele gera um valor top que pode ser o valor máximo dele, que é o 0xFF, ou através da igualdade do valor do timer counter com o registrador OCR0, né? Então, se os dois registradores forem iguais, o que vai acontecer? Ele pode gerar aqui um sinal de controle, né, da unidade lógica de controle, ok? E aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, ele gera, no caso, quando ele está gerando a comparação, né, do valor do timer counter com o valor do OCR, ele pode gerar uma interrupção de comparação, tá? Então ele tem um vetor que é chamado de interrupção por comparação, e aqui em cima ele tem um outro vetor, né, que é o vetor de interrupção de overflow, tá? Então veja aqui o que acontece aqui, ó. Eu posso gerar uma interrupção, né, no caso de ele atingir três possibilidades aqui. Ele pode chegar no 0, se isso ele tiver no modo de decrementar, ou no modo de incrementar, ele pode atingir a interrupção se chegar em 0xFF, ou no valor ou valor que se iguale ao OCR, tá? Então ele vai gerar uma interrupção de overflow, tá? E aqui, pessoal, nesse outro bloco aqui embaixo, eu tenho a fonte de clock, ó, tá? Então aqui é o clock que é injetado dentro do meu timer counter, tá? E essa fonte de clock pode vir, ó, de um pino externo, que é o T0, né? Ou pode vir do prescaler, ou seja, da fonte interna do teu microcontrolador, que depois passa pelo prescaler. Veja que tem um MUX aqui que seleciona ou a fonte externa ou a fonte interna, ok? Bom, o registrador de contagem, que é o TCNT0, né, que a gente viu aqui, ó, no slide anterior, ó, timer counter,
Ele é um registrador de 8 bits, então ele vai de 0 a 255. Ele tem como fonte de clock a interna, com prescaler de 10 bits. Ele pode ter também a fonte de clock externa, então aqui a primeira interna e a segunda externa, via pino T0. Então nesse caso você pode ter um clock específico na tua placa, ou de um outro microcontrolador, ou um hardware específico que gere uma frequência que deseje no seu projeto, ou um contador de eventos. Tá? E fonte de externa pode ser bode de subida ou bode de descida. E ela também tem a possibilidade de estar sincronizada com a fonte de clock interna. E o timer counter ele pode incrementar como também decrementar. Bom, aqui pessoal temos o registrador de contagem TC-NT0, né? Em detalhe, né? Nós já vimos aqui uma visão geral do hardware. Agora nós temos aqui o registrador de contagem, né? Temos aquelas três possibilidades que eu falei para vocês, que é os pulsos de contagem, o pulso que zera o teu contador e a direção, que vai dizer se é uma direção de incremento ou de decremento. Aqui nós temos os eventos de bottom e top, né, que podem gerar a interrupção de overflow. Lembrando vocês que o bottom ele vai gerar quando chegar no pulso 0, quando chegar no valor 0, e o top ele é quando ocorrer, né, a virada, por exemplo, de FF para 0, ou então quando ocorrer a igualdade do valor TC-NT0 com o valor OCR 0. E aqui está a fonte de clock, ok? Então está aqui, ó, count é incremento ou decremento as unidades de acordo com a direção, o clear limpa ou reseta o registrador, e o direction seleciona se vai incrementar ou decrementar o teu timer counter. Então agora temos algumas definições aqui, ó. O bottom é o mesmo valor do contador, né? É o menor valor do contador, perdão, que é o valor 00. O max é o maior valor do contador, que é o 0xFF, porque ele é de 8 bits. O top, pessoal, este valor pode ser o mesmo que o max, tá? Pode ser esse mesmo valor, ou o valor atribuído a um registrador OCR 0. Tá? Então, se de repente eu atribuir um valor de 0xF0, o top vai ser esse valor aí, tá? 0xF0. Isso depende do modo de operação, tá? Então depende do modo de operação que você vai trabalhar com o teu timer counter 0. Aqui, ó, nós temos em detalhes, né, a unidade de comparação de saída. Aqui eu só estou dando um overview disso daqui, pessoal, porque a gente vai falar mais para frente dessa unidade de comparação de saída, tá? Mas é isso daqui, ó. Então você vai ter um bloco aqui que vai fazer a comparação do registrador TC-NT0 e do registrador OCR0, tá? E de acordo com o valor, se ele for igual, ele pode gerar aqui uma interrupção de comparação ou gerar uma forma de onda no pino OC0, ok? Então assim, compara o valor TC-NT0 com o OCR. Se esses dois valores são iguais, o flag OCF0 vai para nível lógico 1, tá? E eu posso gerar uma interrupção se o bit, né, OCIE0 estiver em 1 e o bit geral de interrupção também estiver em 1. Então ele vai gerar uma interrupção de comparação, tá? E também temos o bit OCF0, que é o flag de interrupção, tá? O que é o flag? É o bit que sinaliza que ocorreu, então, não que ocorreu uma interrupção, e sim que ocorreu, né, um evento de igualdade entre o registrador, né, TC-NT0 e o registrador de comparação OCR0, ok? Bom, então, agora como é que a gente vai trabalhar com o timer 0? Nós vamos trabalhar, né, nós vamos fazer um exemplo utilizando o timer 0 no modo de temporizador. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que configurar alguns registradores. O primeiro registrador é o TCCR0.
tá? Vamos configurar no modo, o modo normal dele, tá? Então tá aqui, ó, a gente tem aqui no slide um registrador de 8 bits e nós temos que primeiro configurar aqui, ó, os bits WGM00 e o bit WGM01, tá? Se eu colocar tanto esse bit como tanto o bit 6 como o bit 3 em nível lógico 0, né, como indica essa tabela aqui, eu vou trabalhar o timer counter 0 no modo normal. O que significa modo normal? Modo de temporização, tá? Modo de temporização. Ele não vai trabalhar como gerador de PWM, né, como fast PWM, essas outras 3 formas que a gente vai estar vendo futuramente, tá? Então ele vai trabalhar simplesmente como modo normal de temporização. Então para isso eu tenho que colocar esses 2 bits WGM00 e o WGM01 em nível lógico 0, que aí é dito modo normal do timer counter. Aí o que nós temos aqui? Nós temos o registrador TCCR0, tá? Continuando ele aqui, que nós já estamos falando dele aqui, ó. Então vamos continuar agora falando dos bits com 01 e com 00, que são os bits 5 e bit 4. Ó. Podemos verificar aqui, ó, bit 5 com 01 e o bit 4, que é o com 00. Colocando esses 2 bits aqui em 0, eu vou desconectar a saída, né, o pino OC0, vou desconectar do timer 0. Então ele não vai funcionar como gerador de sinal, tá? Ele vai trabalhar no modo normal, tá? Então olha só, para usar o timer counter 0 como temporizador comum, devemos zerar os bits com 01 e com 00 em qualquer modo do PWM, tá? Isso não importa se for o fast PWM, se não for utilizado o PWM ou a correção de fase do PWM, não importa qual é o modo que você vai trabalhar, você colocando esses 2 bits em nível lógico 0, você está desconectando o pino OC0 do teu timer counter, tá? Então ele vai trabalhar simplesmente como um contador ou um temporizador. Então tá aqui. E aqui, ó, nós temos os outros 3 bits, pessoal. O bit 0 e o 1 e o 2 do TCCR0, tá? Que seriam esses bits aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês, ó. Tá? Então é o bit 0, que é o CS00, o bit 1, que é o CS01, e o bit 2, que é o CS02. Tá? O que esses 3 bits eles fazem? Eles vão configurar o prescaler, né? Então 2 elevado a 3, nós temos 8 opções de clock. Se eu colocar tudo 0, né, o timer counter ele é parado, ele é finalizado, ele não conta. Tá? Se eu colocar, por exemplo, 001, eu vou ter a fonte de clock interna, porém sem prescaler. Se eu colocar 010, eu vou ter aí uma fonte de clock interna, porém com prescaler igual a 8. Tá? Ou se eu colocar, por exemplo, os 3 bits em nível lógico 1, eu vou ter então uma fonte de clock externa, né? Essa fonte vindo do pino T0. Tá? E também sendo colocada como rising edge, né? Ou seja, ela vai ser incrementada ou decrementada pela borda de subida desse pino, né? Do sinal que está nesse pino T0. Se eu colocar, por exemplo, 110, ele vai estar sendo utilizado como fonte de clock externa no pino T0, porém, né, incrementado ou decrementado pela borda de descida desse sinal. Ok? Bom, e nós temos aqui um outro registrador. Então, o que nós falamos até agora era do registrador TCCR0. Agora estamos falando de um outro registrador que é responsável por habilitar a interrupção do timer 0 no quesito, né, de temporização, de overflow. Tá? Então, é esse registrador aqui, ó, o TIM-SK. Nesse registrador, pessoal, a gente vai utilizar apenas o bit 0. Tá? Bit 0 que habilita ou desabilita o timer 0. Se você colocar em nível lógico 0, não vai estar ativo a interrupção de overflow. Se você quer
que ele ocorra a interrupção por estouro do timer, então você tem que colocar o bit 0 em nível lógico 1. E por último, pessoal, você vai ter o registrador TIFR, tá? Ou TIFR. Tá? Também, esse registrador a gente vai usar apenas, né, um bit dele, que é o bit 0, que é o bit de sinalização, pessoal. Então esse registrador ele não habilita ou desabilita. Ele é simplesmente um registrador que tem os bits flags de cada periférico do teu microcontrolador. Então o que é um flag? Ele é um sinalizador. Tá? Ele vai indicar que ocorreu um estouro. Ele não significa que vai indicar que ocorreu uma interrupção, e sim que ocorreu um estouro do teu timer. Para que ocorra a interrupção, é necessário que você tenha o bit 0, né, do TIM SK em nível lógico 1. Tá? Então isso eu faço manualmente. Eu vou lá e escrevo, né, eu vou lá e seto esse bit. Isso o meu código vai ter que fazer isso. Aqui no bit TIFR, o hardware seta isso aqui automaticamente no caso de ocorrer um estouro. Tá? Ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos ao nosso laboratório número 4, tá? E nós vamos testar então o Timer Counter 0 utilizando aí o nosso kit QSP AVR. O que esse laboratório vai fazer? Ele vai gerar um sinal periódico em um pino do microcontrolador, tá? Com uma temporização que vai ser controlada pelo hardware que nós estamos estudando. Então, pessoal, veja bem, ó, eu já tenho aqui, ó, na minha máquina o código, ó, feito aqui no Atmel Studio, tá? E eu vou explicar para vocês então passo a passo esse código aqui, ó. Então aqui, pessoal, nós temos aqui comentário, tá? Aqui nós temos a definição do a frequência de clock, né? No caso aqui eu estou colocando 8 MHz. Por quê, ó? 8 MHz, pessoal, se a gente for olhar aqui no nosso, né, como eu estava mostrando para vocês, tá aqui, ó, 8 MHz, esse clock aqui, ó, tá? Então eu tenho um cristal de 8 MHz aqui, ó. Aqui, pessoal, vem automático, toda vez que a gente cria um projeto, isso aqui já automaticamente é criado. Essa rotina de delay que a gente estava utilizando, né, nos exemplos anteriores, nós tivemos que colocar essa rotina de delay. E agora eu coloquei essa aqui, ó, pessoal. Então essa aqui é a novidade. Até agora, tudo isso aqui que está aqui, ó, ainda não é novidade. Já era novidade de vocês, perdão, já era de conhecimento de vocês, e isso aqui é novidade, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai incluir uma biblioteca, né, um header file, um arquivo de cabeçalho, que é o interrupt.h, que ele está dentro da pasta AVR. Tá? Essa biblioteca é necessária toda vez que eu for utilizar uma interrupção no microcontrolador. Ok? Aqui está as definições que nós já havíamos falado, né? As macros que vão setar um bit, que vai limpar um bit, que vai complementar um bit e que vai testar o bit. Nós já havíamos estudado isso daqui. E agora, pessoal, nós chegamos aqui na área de interrupção. Olha que interessante. Então nós temos aqui uma função. Essa função é a única função que não precisa ser prototipada, porque é uma função que já é conhecida pelo compilador aqui do Atmel Studio, né, o WinAVR. Então veja bem, aqui essa ISR, Interrupt Service Routine, tá? Interrupção de serviço de rotina de serviço de interrupção, tá? Ela tem como argumento o endereço, né, o vetor de interrupção do timer 0. Tá? Eu posso ter outras interrupções? Posso. Eu vou colocando várias interrupções aqui embaixo, várias interrupções, né, ISR, porém com o argumento diferente. Né? Posso ter aqui o argumento do vetor de interrupção de comparação, da porta serial, entre outros vetores de interrupção. Tá? Então, desculpa, pessoal, todas as vezes que ocorrer um estouro do timer 0, o fluxo, né, de processamento que está nessa rotina eternamente verdadeira, ela vai saltar, né, dessa rotina
e vai pular para esse vetor de interrupção, tá? Executando então o que tiver dentro das minhas chaves. Então o que eu faço primeiro aqui, ó? Toda vez que ele ocorrer então o estouro do timer, ele vai cair aqui e vai reinicializar o valor do timer 0, tá? Isso aqui, pessoal, não é muito necessário, porque nós vimos lá na teoria que o timer 0 ele tem um auto reload, tá? Então, mas aqui eu estou garantindo que ele está então sendo executado, ele está recarregando o valor de início de contagem, tá? E para que a gente possa visualizar isso aqui na nossa placa, eu estou colocando aqui, né, eu estou trocando, estou invertendo o estado, né, os bits da porta C, que é a porta que está ligada aqui os meus LEDs, tá? Então a gente está trocando o estado nível lógico desses pinos na porta C, tá? Isso vai ocorrer, pessoal, a cada 10 milésimos de segundo, tá? Que é a continha que a gente fez. Então, pessoal, é muito simples essa conta, ó. O que eu tenho? Eu sei que o meu contador ele é de 8 bits, então ele é 256 pulsos, tá? Menos o valor inicial, que é o 178, tá? Então, se eu pegar 256 menos 178 e multiplicar isso pelo período, né, do sinal que está sendo incrementado, né, que está sendo injetado dentro do meu timer 0, eu vou ter os meus aproximadamente 10 milissegundos, mais precisamente 9,98 milissegundos. Como é que eu chego nesse período? Período é o contrário da frequência, é o inverso da frequência. Então, olha só, a minha frequência do cristal, 8 MHz, dividido pelo Prescaler, que eu estou utilizando, já vou mostrar para vocês aqui embaixo, de 1024. Então, se eu pegar 8 MHz, dividir por 1024, eu vou ter a frequência do sinal que está sendo injetado dentro do meu timer 0. Se eu pegar o inverso disso, então eu vou ter o período, e multiplicado por essa diferença, eu vou ter, então, um valor de 9,98 milissegundos, aproximadamente 10 milissegundos, ok? Aqui, pessoal, dentro da minha rotina principal, eu coloco, né, a porta C como saída, inicializo a minha porta aqui como desligando, né, porque aqui no meu caso o meu hardware, o meu QSP AVR, né, o meu kit, ele liga os LEDs em nível lógico 0, tá? Mas eu posso mudar aqui, ó, posso colocar assim, por exemplo, ó. Vamos intercalar, ó, tá? Vamos intercalar. Então, por exemplo, aqui, né, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, liga e desliga LEDs intercalados, tá? Vai ter uma visão um pouquinho melhor aqui da nossa placa. Vamos ver aqui também, ó. Então aqui, pessoal, vai aquela configuração, ó, tá? Lembrando vocês, então, que no módulo TC-CR0, no registrador TC-CR0, eu vou ter que colocar em nível lógico 1 o CS02 e o CS00. Voltando no nosso slide, ó, vamos voltar aqui, né, o CS02 e o CS00 em nível lógico 1 faz com que eu tenha um Prescaler igual a 1024. Então tá aqui, ó, tá? Prescaler igual a 1024. E aqui, ó, habilita no TIM SK, ó, o bit 0. Eu estou habilitando a interrupção do timer 0. E o TCNT0 eu inicializo com 178. Aqui, pessoal, é a função que habilita a chave geral de interrupções, tá? Preciso disto, senão isso não funciona, tá? E somente isso, pessoal, tá? Eu posso pegar aqui agora, compilar o meu programinha, tá? Build, vamos compilar. Então tá aqui, ó, já compilou, ó, com sucesso.
sem nenhum problema, tá? E vamos gravar então o meu código aqui, ó. Cadê o meu programinha aqui que vai fazer a gravação, né, do meu código? Tudo bem? Então tá aqui. Deixa eu carregar aqui novamente, ó, ele. Vamos mandar gravar aqui o meu programa. Tá aqui, ó. Já gravei o meu programa. Podemos verificar aqui, ó, que os meus LEDs já estão piscando. Pessoal, como a gente fez aqui em 10 milissegundos, cadê a interrupção? 10 milissegundos, a gente, aqui na imagem, né, na câmera, ela consegue captar, tá? Mas eu aqui, pessoalmente, eu ao vivo aqui com a minha placa, eu não consigo enxergar os LEDs piscando, tá? Porque é uma velocidade muito rápida. Então a gente não consegue visualizar os LEDs piscando, a câmera consegue. Porém, pessoal, eu coloquei aqui o osciloscópio e eu vou mostrar para vocês agora, para vocês poderem observar como está funcionando isso daqui, ó. Então tá aqui, ó, o osciloscópio. Podemos observar aqui, ó, no canto, ó, que nós aqui, ó, em cima, ó, nós temos 5 milissegundos, ó, por divisão. Então cada divisão dessa tem 5 milissegundos. Então tem duas divisões, 10 milissegundos. A cada 10 milissegundos, ó, ele troca de estado, ok? Está trocando de estado. Tudo bem? Então a gente consegue visualizar, né? Aqui, ó, tá ligado a ponteira do osciloscópio, ó. Tá ligado aqui numa porta, num dos bits aqui do meu controlador, a porta C, tá no PC0, bit 0 do porta C, e tá piscando. A gente consegue visualizar ali o osciloscópio, ok? Então, pessoal, é isso aqui, ó, tá? É simples, tá? Mais pra frente, ó, a gente vai estar falando para vocês, né? A gente vai estar falando para vocês mais pra frente dos recursos, né, que nós podemos estar utilizando o timer zero, ok? Então, por isso agora, por esse assunto, a gente finaliza agora o assunto do timer zero e aguardo vocês nos próximos capítulos, ok, pessoal? Um abraço aí.